Oi, gente, beleza? Dando sequência aí, capítulo 2, equação da reta. Agora nós vamos trabalhar aqui com outros modos de escrever a equação de uma reta. Página 56, é isso? Opa, coloquei errado aqui. Deixa eu já... É página 60, pessoal. Página 60. Beleza? Então, vamos que vamos. Jogar isso aqui para cima. Vamos lá. Outros modos de escrever a equação da reta, pessoal, existem mais dois modos aqui. O primeiro conhecido como forma segmentária. Forma segmentária da reta. Que consiste no seguinte. Esse caso, geralmente eu uso quando eu tenho quando eu tenho, na verdade, dois pontos, não. Quando eu tenho dois pontos específicos, que são as intersecções. Então, quando eu conhecer as intersecções da reta com os eixos, com os eixos coordenados. Ou seja, em um caso, por exemplo, como este. Então tá aqui, ó, eixo x, eixo y, eixo x. XY. Aí eu pego uma equação aqui de uma reta, qualquer reta. Só que dessa equação eu vou dizer aqui, ó, seguindo o padrão do livro, ó, eu tenho aqui um ponto Q de coordenadas 0, Qzinho. Aqui ele chama de P, Pzinho 0. E um ponto G qualquer da nossa reta. Um ponto G, XY genérico, tá? O que eu vou fazer? Se eu aplicar a condição de alinhamento dos três pontos, então, ó, os pontos conhecidos seriam os pontos P e Q, que são as intersecções da reta com os eixos coordenados, tá? Então, cuidado com isso. Depois, ao montarmos aqui a condição de alinhamento, que nada mais é do que o determinante igual a zero, nós vamos ter 0, Q, 1. X, Y1, P, 0, 1. Ou seja, 0Q, XY, P, 0. Então, esse determinante tem que dar 0, tá? Diagonal principal, ó, nós vamos ter Q vezes P, QP. Na secundária, PY menos PY menos QX. Menos QX igual a 0. Tá? Então, fiz o produto. Cuidado com zeros aí, né? Então, ao multiplicar por 0, cancela. Tá? Aí, o que eu vou fazer para deixar na forma segmentária? Pessoal, é só manipulação mais uma vez. Depois eu vou fazer um exemplo com vocês no exercício e que nós temos já direto a equação normal, a equação geral da reta, e aí eu passo para essa forma segmentária, tá? Então, olha lá, gente, o que eu faço? QX mais PY igual a Q vezes P. Eu vou, por um padrão, eu vou dividir toda a equação por PQ, ou QP, tanto faz. Dessa forma, aqui fica x, cancela Q com Q, fica x sobre P. Opa, mais P com P fica y sobre Q, igual a 1. Então, por padrão, gente, o segundo membro, que é o termo independente, tem que ser 1. Então, eu vou dividir pelo valor que for necessário, vai depender do valor que aparecer aqui em Q vezes P. Tá? Então, vocês podem observar que eu tenho x sobre P, que nada mais é do que a abscissa do ponto de intersecção da reta com o eixo X, ou seja, a abscissa do ponto P.
mais y sobre a ordenada Q, que é o ponto de intersecção da reta com y, igual a 1. Simples assim, tá? Ah, mas e se eu tiver uma outra equação? Eu já mostro para vocês. Essa é um formato. Forma conhecida como forma segmentária da reta. Esse formato é legal quando geralmente eu tenho já na questão, gente, isso daqui, ó, esses dois pontos. Os pontos de intersecção da reta com os eixos coordenados. Facilita muito a determinação da equação. Tá? Aí depois nós temos a forma conhecida como forma paramétrica, que é a que menos vamos utilizar. Essa realmente ela aparece eventualmente, tá? Mas é importante vocês saberem. A forma paramétrica. Paramétrica quer dizer que ela é dada em função de um parâmetro. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar direto, tá, gente? Porque não tem muito o que falar. X igual a 1 mais t. E y igual a 3 menos 2t. São duas equações. Ela é paramétrica porque x e y se encontram em função desse parâmetro t. Tá? Ou seja, eu tenho aqui x em função de t, y em função de t. Esse é o parâmetro. Como que eu faço para encontrar a nossa reta mesmo geral ou reduzida ou qualquer outra forma? O que eu faço? Isolo t, pode ser na primeira equação. T é igual a x menos 1. E substitui na segunda, gente. Como se estivesse montando um sisteminha aqui simples. Y igual a 3 menos 2 vezes t, que é x menos 1. Y igual a 3 menos 2x mais 2. Y igual a 5, menos 2x mais 5. Pronto, tenho a equação da reta aqui. Essa, lembrando, é a forma reduzida. Na forma reduzida, eu já falei, mas eu gosto de reforçar, tá, gente? Suando agora, de manhã frio, agora é calor. Transpirando a mão aqui, a caneta não para quieta. Essa forma reduzida é só você isolar o y. É muito fácil para manipular tudo aqui. Porque nela, lembrando que eu tenho coeficiente angular menos 2, coeficiente linear 5. Tá? Ah, mas e se acontecer, por exemplo, ó, esse é um exemplo, pronto, já resolvi. Tá na forma paramétrica, deixei na forma reduzida. Quer passar para a forma geral? Olha aqui. 2x mais y menos 5 igual a 0 e pronto. Forma geral. Tá? Aí vai depender muita atenção, viu, gente, nisso. Vejam se o problema... Qual o formato que o problema pede. Tem hora que ele vai pedir, tem hora que ele não vai pedir. Se ele não falar nada, é forma reduzida ou geral. Tá? Nossa, mas tá difícil me ajeitar aqui uma posição, viu? Depois. Ah, mas e se eu tivesse um outro exemplo, tá? Se eu tivesse, por exemplo, a minha equação na forma geral, ó, por exemplo, 6x mais y menos 3 igual a 0. Como que eu faço para passar para a forma paramétrica? Porque ela está na forma geral aqui, tá? Como que eu passo para a forma paramétrica? Você faz o seguinte, você chama x de um parâmetro t. Você pode falar que x é igual a t direto. Você pode falar que x é igual a 2t's, por exemplo, tá?
Você pode falar que x é igual a t sobre 2, t sobre 3, se você quiser, t sobre 6. Estou pegando um múltiplo de 6, um divisor de 6, né? Pode até ser um múltiplo, não tem problema, tá, gente? Você é que determina isso, ok? Então, por exemplo, se x for t sobre 2, quem seria y? Substitui 6 vezes t sobre 2 mais y menos 3 é igual a 0. Aí eu deixo o y em função de t. Simplifico, ó, 6 por 2 dá 3. Então eu vou ter o quê? Que y é igual a, vai dar 3t, passa para lá, menos 3t mais 3. Pronto. E aí eu monto como se fosse um sisteminha. Y é igual a menos 3t mais 3. X igual a t sobre 2. Pronto. Simples, simples, simples. Pessoal, eu teria aqui alguns exercícios, mas deixa eu ver. Tá. Eu vou fazer só... como eu já dei um exemplo aqui para vocês, eu nem vou pedir, porque pode ver que tem pouco exercício, tá? Depois eu coloco alguma coisa lá para vocês completarem. Tudo bem? Então, esta seria a forma paramétrica. Pessoal, o que eu senti aqui foi falta de um tipo de equação que nós chamamos de equação fundamental da reta. O livro ele não fez essa abordagem. Pode ter feito aqui em algum ponto, mas eu não vi. Então eu não gosto de passar sem deixar esse detalhe. Como essa aula foi um pouco mais rápida, tá? O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar um exemplo de exercício da forma segmentária, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, que seria a questão número 77. É o exercício, na verdade. Eu nem peguei ele aqui porque é rapidinho, ó. Ele só pede a forma segmentária, tá? Qual é a forma segmentária da equação da reta R, que é dada por y igual a 2x menos 8. Então, eu estou fazendo ao contrário. Eu tenho uma equação qualquer e quero passar para a forma segmentária. Como que eu faço? Preciso construir o plano cartesiano, representá-la, encontrar as intersecções com o eixo x e y? Não. Não. Tá? O que eu vou fazer, sabe o que é? Isso daqui, ó. Vou deixar o 8, que é o termo independente, positivo. Esse é o termo independente. Deixo ele positivo, então eu passo menos 8 para o primeiro membro, tá? Vai ficar 8 igual a 2x menos y. Ou 2x menos y igual a 8. E aí eu vou dividir a equação por 8. Porque o segundo membro tem que ser 1, necessariamente 1. Dividido tudo por 8 vai dar x sobre 4 menos y sobre 8 igual a 1. Tá? Isso significa que se eu fosse representar a reta graficamente, a abscissa dela é x igual a 4. 4 tá aqui. Vou fazer fora de escala porque deu problema. Ó, 4 tá aqui. 8 tá aqui. Menos 8. Tá? Então, essa é a nossa reta. Uma reta crescente. Tá lá. Pronto. Até para montar o gráfico fica mais fácil. Por quê? Porque quem está sobre x é a abscissa. Só toma cuidado aqui, ó. Quem está sobre y é a ordenada. Tá? Uma consequência do que nós já vimos aqui anteriormente. Beleza? Pessoal, é isso. Agora, para não ficar muito curtinha também, né? Tava fazendo uma aula um pouco mais longa. Para não ficar muito curtinho o nosso tempo aqui, eu quero falar sobre a equação fundamental da reta.
quero falar sobre a equação fundamental da reta, tá? E o que seria a equação fundamental da reta? Vamos supor que você tem... Agora eu vou usar uma explicação minha aqui, tá? Mais específica. Vamos supor que você tem 2 pontos dessa reta. Para montar a equação da reta, eu preciso do coeficiente angular e mais um ponto, sempre. Se eu tenho 2 pontos, eu consigo determinar o coeficiente angular, tá? Então, eu vou usar aqui os pontos A, dado pelo par 1 menos 2, e B, dado pelo par 3 e 4. Estou chutando, aleatoriamente. Tenho 2 pontos. Antes de chegarmos no cálculo da equação, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quando você calcula o coeficiente angular de uma reta, você não faz YB menos YA dividido por XB menos XA? Que é o que eu vou fazer aqui, inclusive. Já vou fazer, ó. 4, o coeficiente angular dessa reta. YB 4 menos YA 1 sobre XB menos 2 menos X de A menos 3. Aliás, XB 3. Opa, mas que coisa! Oxi! YB 4 menos YA menos 2 sobre XB menos XA. Então, vai ficar 4 menos menos 2 dá 6 dividido por 2, que é 3. O coeficiente angular da reta que passa por AB vale 3. Ponto. Tá? Só que no cálculo do coeficiente angular, que é a condição que você tem para alinhamento de 2 pontos sempre estão alinhados e sempre determinam uma reta, ele pode ser dado, pessoal, de uma forma em função apenas de um ponto, que eu vou chamar de x0 e y0, e um ponto genérico. Ou seja, y menos y0 dividido por x menos x0. Isso é o coeficiente angular, são 2 pontos. Tá? Só que ao invés de colocar XA, YA, XA, YB, XB, o que eu fiz? Eu chamei de X e X0, Y e Y0, os 2 pontos. Tá? Dessa forma, manipulando aqui, o que está dividindo, X menos X0 que está dividido, passa para lá multiplicando, vai ficar M vezes X menos X0 é igual a Y menos Y0. Ou seja, y menos y0 igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. Essa é a chamada equação fundamental da reta. Para usarmos essa forma, gente, se você tiver o coeficiente angular m e mais um ponto, por exemplo, ó, o m e o a, dá certo. Se você tiver o a e o b, dá certo, porque com a e b você calcula o m. E aí você escolhe um dos 2 pontos, tá? Então, por exemplo, como que eu vou utilizá-la? Tem o ponto A, tem um ponto B, correto? Então, vou começar como se estivesse falando agora desde o começo. Então, vamos supor que eu peguei aqui 2 pontos. O ponto A, 1 menos 2, e B, 3 e 4. Eu quero a equação dessa reta. O que eu vou fazer? Eu posso usar determinante porque eu tenho 2 pontos? Pode. Eu posso usar a forma reduzida? Pode. O que eu recomendo? Também a forma fundamental. Uma sugestão, tá? Como que eu faria pela forma fundamental? Primeira coisa, coeficiente angular, que seria o m. Y
YB menos YA. Já calculei ali em cima, mas vai tudo de novo. XB menos XA. Ou seja, o nosso coeficiente angular aqui é 3. Tá lá. Aí, pessoal, eu escolho um ponto. Escolho o ponto A ou o ponto B e substituo nessa formulinha aqui, ó. A gente costuma chamar essa fórmula de ioiô M xoxô. YY0, ioiô M xoxô. Então, ioiô M xoxô. Tá? Ridículo. Também acho, mas né? O pessoal gosta. Então, vamos lá. Aí eu vou escolher um ponto. Ah, mas posso escolher? Sim, porque eu já tenho o coeficiente angular e mais um ponto. Já é o suficiente. Então, tomando o ponto A. Menos 2. Tomando o ponto A, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. Y menos o y de A, que é menos 2. Então, no lugar de y0, eu substituo o y do ponto que eu escolhi, que é igual ao coeficiente angular 3, que multiplica x, menos o x do ponto que eu escolhi, que é 1. Ou seja, aí eu arrumo, né? Y mais 2, faço a distributiva, igual a 3x menos 3. Portanto, y igual a 3x, mais 2 passa para lá, vai dar menos 2 com menos 3, menos 5. Pronto. Encontrei a equação da reta. Ah, mas e se eu tivesse escolhido o ponto B? Tomando o ponto B. Ponto B, 3, 4. Vai dar na mesma, quer ver? Y menos 4 igual ao coeficiente angular 3, que multiplica x menos 3. Y menos 4 igual a 3x menos 9. Portanto, y é igual a 3x menos 9 mais 4, menos 5. Pode ver que deu a mesma equação, mesmo usando o outro ponto. Tá? São iguais. Tá bom? Simples, tranquilo, tá? É isso. É mais uma fórmula que você tem. Inclusive, é a única forma, a equação fundamental, é a única forma que você pode falar, vou usar sempre essa. Por quê? Ou você tem 2 pontos e você consegue utilizá-la, ou você tem um ponto e o coeficiente angular, ou até mesmo um ponto e o ângulo de inclinação. Por isso que é suficiente. Tá? Beleza, gente? Então, é isso aí. Eu vou deixar essa aula um pouquinho mais curta e vou gravar uma outra, porque senão vai passar de 1 hora. Porque agora o próximo ponto é importante. Tá? O próximo ponto é a distância entre um ponto e uma reta. Não vou entrar na dedução teórica dela, mas já tem uma formulinha aí um pouco mais específica. Tá ok? Então, beijo pra vocês, gente. Valeu, até a próxima.